Romanos 8, 18 a 23. Os versículos dizem assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos e irmãs, a compreensão desse texto. Um texto desafiador do ponto de vista da reflexão do plano de redenção que Deus tem para nós. Porque Paulo coloca aqui um elemento que é um elemento que traz uma certa dificuldade para a nossa compreensão. Porque tradicionalmente nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, nós dizemos assim: Jesus salva. Aí a gente logo pensa: Jesus salva o homem, Jesus salva a mulher. E a gente fala assim: Jesus salva do que mesmo? E às vezes as respostas também são muito vagas. Jesus salva a minha alma do pecado. Jesus salva e Jesus vai me dar um lugar na eternidade. Mesmo assim, essas respostas ainda são muito imprecisas, porque muitas vezes nós falamos da salvação quase que tão somente no plano da individualidade. Eu sou salvo. Nós que somos evangélicos e temos assim, eu que cresci, no Evangelho, eu ouvia muito assim alguém me perguntar para o outro: se Jesus vier agora, você vai ser salvo? E as pessoas ficavam assim: não, acho que sim, não, serei salvo. Você está preparado para Jesus chegar e voltar novamente? Você está pronto? Então, sempre falamos da salvação no plano individual. Mas hoje, que é o domingo de Pentecostes, que nós celebramos a descida do Espírito Santo sobre a igreja, e é também o domingo em que nós celebramos no calendário civil o Dia Mundial do Meio Ambiente. Esse texto de Paulo, ele faz uma aproximação de duas coisas que parecem pouco conciliáveis, que é a criação de Deus e o plano de redenção. Geralmente, quando nós falamos de salvação, a gente pensa: Jesus vai me salvar, vai me levar para o céu, um lugar onde eu vou viver eternamente num gozo de alegria e tal. E Paulo fala aqui que a criação aguarda, gemendo pela redenção. O que isso quer dizer então? Isso quer dizer que Jesus não morreu somente por nós. Jesus morreu, Jesus deu a vida dele por um plano integral de Deus. E o plano integral de Deus significa o retorno de toda a criação ao seu estado original.
Quando a gente vê lá o livro do Gênesis, do jardim do Éden, maravilhoso, que Deus criou e colocou o homem ali para cuidar do jardim. Deus criou o jardim, colocou o homem para cuidar. E Deus apresentou ao homem os animais e disse: olha, você vai subjugá-los, e aqui tem que ter muito cuidado quanto a essa subjugação, porque subjugar a criação não significa fazer com a criação aquilo que você bem entende. Quando Deus colocou o homem para tomar conta do jardim e da criação, Deus colocou isso para que o homem fizesse isso em harmonia. Então Deus não colocou uma criação submissa ao homem para o homem maltratar a criação. Deus criou todas as coisas e colocou todas debaixo do domínio do homem, para o homem cuidar delas para o bem e para a sua necessidade. Então, quando nós vemos esse texto e Paulo falando que a criação, ela geme, ela aguarda com gemidos a expectativa da redenção, e Paulo fala que a criação, ela está corrompida. O texto diz que ela foi corrompida não voluntariamente, ou seja, não foi a criação que se meteu debaixo desse estado de coisas, mas por aquele que a subjugou. Paulo fala: quem subjugou a criação? Foi o homem. E essa subjugação da criação que o homem faz, ela é fruto do pecado. Então, o pecado do homem tem corrompido a criação. E essa criação, ela geme, ela reclama com Deus. Ela diz: Deus, olha o que estão fazendo comigo. Imaginem vocês o rio Doce clamando diante de Deus: Deus, olha aqui o que fizeram comigo. Mataram todos os meus peixes, tiraram os alimentos que eu tinha no meu leito, por causa de minério, por causa de uma borra de ferro que agora inviabilizou a minha vida por 25, por 30 anos. Quanto custa um rio? Tem preço um rio? Um rio igual ao Rio Doce. Quanto custa esse rio? Mas a ganância do homem por um produto que não é tão significativo para nós, que ninguém come minério de ferro, mas que tem valor comercial, que produz aí carro, que também polui as nossas estradas, o nosso ar. Por todo o dinheiro que for arrancado da Vale do Rio Doce, nada repõe um rio que foi morto pela ganância do homem. Ali poucas vidas foram ceifadas, vidas humanas, 19, mas vidas de fauna foram uma infinitude. Aqui do lado, em Brumadinho, mais uma vez a criação geme. Quem não se assustou em ver bois, vacas, cabras, animais naquela lama morrendo, e cerca de 300 vidas que ali foram afogadas naquela lama por causa da ganância do homem, por causa do desprezo do homem até pela vida do homem, porque fizeram um restaurante, uma área administrativa debaixo do platô de uma barragem. Aquelas vidas não importavam muito. Então Paulo fala que a criação geme, porque ela foi corrompida. Ela foi corrompida não por vontade dela,
mas por aquele que a subjugou. E lá no Gênesis, Deus falou com o homem: eis que tudo isso te dou para você cuidar. Deus deu o jardim do Éden. O jardim do Éden, meus queridos irmãos e irmãs, é uma alegoria. O jardim do Éden é essa terra. A terra é um grãozinho de areia nesse universo de Deus. Mas não há nenhum relato científico que comprove que exista um planeta semelhante à Terra em qualquer outro lugar. A vida que acontece aqui é um milagre absurdo. Absurdo. É completamente impossível ter vida diante de uma luz do sol incidindo, mas Deus proveu uma camada de ozônio, envolveu essa terra, deu a ela esse cobertor gostoso que filtra os raios e permite que a gente tenha aqui oxigênio, essa temperatura gostosa, agradável, assim. É um milagre. Nada, em lugar nenhum existe um planeta como o nosso. Nós temos aí muitas intuições, elucubrações, ETs, OVNIs, não sei o que, mas de concreto não temos nenhuma informação de que exista vida inteligente fora desse minúsculo planeta. Deus nos colocou aqui para tomar conta do planeta. E olha que contrassenso. Eu duvido que Eni jogue esgoto na água do filtro que ela tira para dar para os filhos dela. Duvido. Mas nós fazemos isso, Eni. Todos os dias nós jogamos esgoto, dejetos nos rios, sendo que depois a gente vai lá e cata a água do rio, gasta um dinheirão para limpar aquela água que a gente sujou. E isso é uma coisa tão elementar de se fazer. Mesmo um país pobre como o nosso pode fazer, evitar que se joguem dejetos nos rios. A criação, mais uma vez, sendo aviltada, a criação sendo desrespeitada. Quem anda em São Paulo, às margens do Tietê e do Ipiranga, olha aquela cidade rica, portentosa, aquela cidade que se gaba de ser a cidade onde o dinheiro corre, mas 2 rios fedorentos cortam a cidade, uma prova da nossa incapacidade de gerir aquilo que Deus nos deu. E, no entanto, bilhões e bilhões são gastos aí com vaidade, com pesquisa espacial, com esse Elon Musk aí fazendo viagens e não sei o que, cobrando milhões e milhões, e esses multibilionários que estão por aí jogando dinheiro fora, sendo que esse dinheiro poderia ser aplicado em transformar esse planeta em um jardim do Éden na sua versão original. O Dia Mundial do Meio Ambiente é uma chamada à reflexão da igreja também. O que é que nós, como igreja de Deus, temos falado sobre isso? Porque quando aqueles que conhecem do assunto apontam para nós, muitas vezes a gente fala assim: lá vem o eco chato, lá vem o chato. Mas depois de Brumadinho, nós temos que pensar: será que esses ecochatos não estão com a razão? Quando querem aqui agora, do outro lado da serra, fazer ali uma mineração, derrubando milhares e milhares de hectares de mata nativa e tudo mais, aqui do outro lado de Belo Horizonte, acima do Rio das Velhas, que fornece 70% da água que nós bebemos em Belo Horizonte. Se uma tragédia dessa acontece ali, e a Copasa ontem falou que não tem plano de emergência, que o plano ia ser feito depois que a empresa começasse a minerar. Olha que coisa, não começa a minerar, depois você faz um plano. Então eu pergunto a vocês:
O que é que induz o poder público a fazer esse tipo de concessão? O que é que induz as pessoas a explorarem de tal maneira que não fazem com que o trabalho de exploração do planeta seja consciente e sustentável, de maneira que a natureza não seja prejudicada? Se você conhece a Costa Rica, na Costa Rica não é permitido mineração a céu aberto. E a Costa Rica ganha milhões e milhões e milhões de dólares de royalties da ONU, porque ela não permite mineração a céu aberto. Ela tem um projeto de ganhar dinheiro com muito turismo. E as pessoas dizem também aqui que uma floresta em pé dá muito mais dinheiro do que uma floresta deitada. Mas a gente está querendo o ganho imediato. Ou seja, o que Paulo escreveu nessa toada de Paulo, nós aqui no Brasil, ainda estamos, digamos, na primeira fase. Nós estamos ainda na fase da destruição da natureza de Deus. Porque a fase da redenção ainda, ela é a fase final. E a fase da redenção, até ela chegar, nós teremos que caminhar mais em termos de civilidade como povo. Nós podemos ter esperança. Podemos ter esperança. O rio Tamisa de Londres já foi tão fedorento quanto o rio Tietê. E hoje ele é um rio que você pode nadar, tomar banho nele. Porque o homem é capaz de fazer essas coisas. O rio que corta Roma também era um rio podre e fedorento. Hoje é um rio completamente despoluído. E nós não damos conta de despoluir a nossa Lagoa da Pampulha, muito menos a Baía de Guanabara, apesar de que a Baía de Guanabara tem dado sinais de recuperação. Olha que coisa. Algumas coisas têm sido feitas pelo homem, e a gente sabe que isso é plano de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o cristão, ele deve ser alguém comprometido com o bem-estar da natureza. Para terminar, no nosso condomínio, eu vi pessoas se incomodando com os gatinhos que estavam soltos, porque os gatinhos estavam, digamos, superpovoando o condomínio. Mas aqueles que falaram preocupadamente com os animais falaram numa outra direção. Nós temos um compromisso com cada animal que estiver solto na rua da nossa cidade. Nós temos um compromisso com cada animal que está solto, porque muitas vezes esses animaizinhos estão soltos passando fome, e alguém estava implicando com outras pessoas que põem comida para os animais. Queriam que os animais morressem de fome, preocupado com a estética, preocupado com, sabe, a entrada do condomínio, esses gatos aí. Ou seja, talvez uns até defendessem que matasse os pobrezinhos dos animais. Então nós temos esse compromisso, nós temos que ter esse compromisso, sem endeusar também a criação, sem idolatrar os pets. Nós temos, acima de tudo, compromisso com os nossos semelhantes, que também são criação de Deus. E muitos estão aí pelas ruas, perambulando, sem ter casa para morar, sem ter um ambiente adequado para tomar um banho. E tudo isso nos choca, tudo isso nos provoca a refletir como igreja, como homens e mulheres de Deus, o que nós temos feito com a criação de Deus. E ela geme e ela espera a redenção. Então, não fiquemos tão orgulhosos de nós mesmos, de achar que Jesus morreu só por nós. Jesus não morreu só por nós. Jesus morreu por toda a criação. Por isso que no Apocalipse diz que Deus fará novos céus e nova terra. Deus purificará os rios, Deus purificará os mares,
Você sabia que nós temos quase um continente de embalagens PET boiando sobre o Oceano Pacífico? É uma praga, pior do que uma praga do Egito. Fora a quantidade de plástico que tartarugas e outros animais marinhos engolem e morrem sufocados. Deus fará novas todas as coisas. Só que aí tem um detalhe. Os nossos irmãos evangélicos milenistas, eles acreditam que Deus vai usar do seu poder, com sua mão, e vai fazer assim, e vai mandar que tudo se renove, e tudo será renovado pelo poder sobrenatural de Deus. Nós não participamos dessa visão, em que vê Deus agindo como se fosse um mágico. Nós participamos da visão de que Deus fará novas todas as coisas através das nossas mãos. É assim que Deus faz. Deus nunca agiu na terra, na humanidade, Ele agindo e deixando o homem de fora. Deus sempre colocou o homem no centro do seu plano e dizendo: o homem vai e vai fazer minha vontade. Tanto é que no início do século passado, a expectativa de vida de um homem era 48 anos. Se a gente morresse com 48 anos, né, Dirceu? A gente ia ficar muito chateado com Deus, né? Com 48 anos morrer, a expectativa de vida era 48. Hoje, eu espero que Deus me dê pelo menos 80. Se não me der 80, eu vou chegar lá e vou brigar com ele. Eu falei: Deus, como é que é? 80 pelo menos, né? Então olha só, dobrou-se a expectativa de vida praticamente do homem e da mulher, né? Graças ao quê? Graças à ciência, à medicina, graças a uma série de produtos que Deus tem oferecido à humanidade. E assim Deus vai fazer com os rios, com a criação, pela nossa mão. Aí nós então teremos esse jardim aqui voltando ao seu estado original. E vamos cuidar dele, porque no meu caso, Beatriz chegou. Quando Beatriz tiver 60 anos, muito provavelmente eu não estarei mais aqui. Mas eu quero que ela tenha um planeta bom para ela viver. Não é isso? Não é isso? Um planeta bom, um lugar bom para viver. E que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a entender que a salvação, ela está muito além do meu plano individual. Agora, uma coisa é certa: eu quero, quando morrer, estar em paz para chegar na presença de Deus e falar assim: Deus, aquilo que coube a mim, eu procurei fazer. Deus, eu procurei não jogar lixo na rua, eu procurei não jogar óleo usado no ralo da pia, eu procurei não jogar bateria, descartar bateria em qualquer lugar, eu procurei não fazer, olha, Deus, foi tão pouco que eu fiz, mas eu procurei isso. E procurei também assistir o meu semelhante, aquele que precisa. Eu procurei na minha igreja trabalhar lá com serviço assistencial, de maneira que a gente chega diante de Deus, a gente é muito impotente, mas pelo menos assim, Deus, eu tentei fazer a minha parte. E quem sabe a gente assim vai cumprir aquilo que Paulo, e vamos ajudar Paulo, vamos ajudar Deus no sentido de a redenção da criação acontecer. Eu quero que você tenha uma ótima semana, que Deus abençoe a vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que a gente tenha esse cuidado, a começar por nós mesmos, cuidando da nossa saúde, do nosso bem-estar, fazendo nossa caminhada, fazendo uma atividade física, comendo coisas saudáveis e assim ajudando Deus também a nos ajudar, porque se a gente não ajudar a Ele, a coisa fica difícil, né? Então vamos ficar de pé e vamos nos despedir. Eu desejo que você tenha uma ótima semana, tá bem? Desejo de coração que sua semana seja muito alegre, muito feliz e que você tenha uma comunhão intensa com o nosso Deus. Pai de amor, bendito seja o teu santo nome. Nós te louvamos por todo o bem que o Senhor tem revelado a nós. Nós pedimos, Senhor, que possamos ser mais cuidadosos com esse jardim que o Senhor nos deu.
esse jardim para a gente cuidar dele, Senhor. E que sejamos também, Deus, cuidadosos com os nossos semelhantes, aqueles que nós amamos e também aqueles que nós não conhecemos, Senhor, mas que possamos ver neles a tua figura, o teu semblante. Senhor, despede-nos em paz nesta noite, dá-nos a tua graça, dá a cada irmão, cada irmã que aqui está, a tua graça nessa semana. Revela, Senhor, revela-se a cada um deles. Nós te pedimos no nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Santo Espírito seja com você, meu irmão, seja com você, minha irmã, hoje até o dia do nosso Senhor. Amém. Vamos em paz.